Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos criar juntos um dashboard de anúncios, fazer análise dos nossos anúncios do Facebook Ads diretamente no Power BI, que é essa ferramenta que você está vendo na tela, uma ferramenta relativamente nova da Microsoft e que atualmente é a ferramenta mais usada em todo o mundo para análise de grandes volumes de dados e criação de relatórios interativos como este que você vê na tela. Aqui, por exemplo, eu tenho um dashboard criado a partir das campanhas de uma das minhas contas de anúncio e esse dashboard traz informações regionais das campanhas. Eu utilizo ele para decidir os próximos rumos que eu darei às minhas campanhas, especialmente na fase de escala, quando nós criamos um relatório como esse para analisar em quais locais os nossos anúncios estão funcionando melhor e com isso destinar mais verba para esses locais. Se você investe hoje no Facebook Ads, é de grande importância que você tenha uma análise aprofundada dos dados que são gerados lá no seu gerenciador de anúncios. Porque de nada adianta a gente investir grandes quantias de dinheiro em tráfego se a gente não absorve as informações que foram geradas a partir deste tráfego e as transformamos em inteligência para a tomada de decisão na criação das próximas campanhas. Aqui no nosso exemplo, eu tenho esse dashboard. Note que é uma estrutura bastante interativa. Olha, se eu clico aqui, por exemplo, em Minas Gerais, todo o relatório ele vai se atualizar para exibir somente as informações relativas ao estado de Minas Gerais. Por exemplo, aqui eu vou ter exibidos o custo por clique, o alcance, o número de impressões, o investimento, um CTR médio, o CPA, tudo isso para o estado de Minas Gerais. Eu poderia aqui facilmente, por exemplo, fazer a comparação dos resultados em Minas Gerais. A gente vê ali um total de 309 compras nesse estado. Se eu clicar aqui no Pará, eu consigo ver as informações referentes ao estado do Pará. Algo que é muito importante salientar é que este relatório ele vai variar de acordo com o seu negócio. Na nossa conta de anúncio nós utilizamos essas métricas. O meu negócio é um negócio 100% digital, onde nós fazemos as conversões diretamente pela internet dentro do nosso site, do nosso checkout. Mas pode ser que você, por exemplo, tenha um negócio físico, então o seu foco na criação desse dashboard vai ser as métricas que são importantes para o seu negócio. Então o objetivo aqui é mostrar como criar um relatório como esse, mas que você não fique engessado a essa estrutura, porque o ideal para você vai ser trazer isso para o seu negócio. Por exemplo, neste caso nós estamos otimizando os anúncios, otimizando as campanhas para compra. Se eu tivesse um outro objetivo, por exemplo, a geração de leads, para mensagens no WhatsApp, como é caso frequente aí de negócios locais, todo esse dashboard teria que ser feito pensando no seu negócio especificamente. Mas agora você vai aprender aqui de forma prática e rápida como conseguir usar essa ferramenta tão inovadora para trazer insights valiosos a partir dos dados que você já tem e que muitas vezes você pagou por esses dados, você investiu dinheiro e não é justo perder toda essa informação, toda essa inteligência que muitas vezes está guardada dentro do seu negócio, dentro da sua conta de anúncios. Um processo semelhante pode ser feito também, por exemplo, com suas vendas, a partir da análise das informações das vendas dos seus clientes, você pode extrair informações valiosas. Um exemplo, se a gente analisa aí as vendas, nós podemos descobrir padrões. Por exemplo, em que horário do dia mais vende, qual dia da semana que mais vende. A maior parte dos clientes, eles são homens, são mulheres, e esse tipo de informação que nós só conseguimos extrair utilizando algum programa que consiga analisar um grande volume de dados. Vindo aqui para o meu gerenciador de anúncios, essa é uma das nossas contas de anúncio. Nessas contas de anúncio aqui, eu quero que você observe o seguinte: já foram feitas quase 1.700 campanhas, tá? Aqui nós acumulamos um investimento de mais de R$ 160 mil,
que resultou aí no alcance de 6 milhões de pessoas e 38 milhões de vezes foram repetidos, foram imprimidos nossos anúncios para as pessoas. Disso tudo, olha, nós mostramos anúncios para 6 milhões de pessoas. Algumas compraram e a maioria não comprou. Algumas clicaram, a maioria não clicou. E dentro de todos esses dados que tem no Facebook, há uma série de informações valiosas que, se nós minerarmos da forma correta, nós vamos poder aí ter um conhecimento maior sobre o funcionamento das nossas campanhas, sobre o funcionamento da plataforma e sobre o comportamento do consumidor, para, a partir dessas informações, a gente conseguir tomar melhores decisões, aumentando sim a nossa lucratividade, muitas vezes reduzindo os custos da nossa operação. Um grande exemplo, vamos supor que em um dos estados do Brasil nós façamos a descoberta que nós temos poucas conversões, poucos cliques, pouco movimento, e ao passo que estamos gastando uma quantia de dinheiro desproporcional, ou seja, uma quantia muito grande para pouco retorno. Muitas vezes, descontinuando aí esse investimento, reduzindo o valor investido em determinada região, a gente vai poder aumentar a lucratividade, ao passo que a gente reduz a despesa em locais que funcionam menos e passa a investir esse dinheiro em locais onde nós temos melhores resultados, onde a aceitação do nosso produto é melhor e por aí vai. Bom, o que nós vamos fazer hoje é um dashboard, um relatório no nível iniciante, para você que está começando agora a trabalhar com o Power BI. E o que nós vamos fazer, selecionar aqui no Facebook as informações que nós queremos analisar. Nós vamos exportar essas informações com uma planilha do Excel e, a partir dessa planilha, nós vamos fazer a análise lá no Power BI. Essa é uma forma já bastante útil e muito fácil de ser feita. Você vai ver que com poucos cliques você já vai ter um resultado bacana e você já vai conseguir utilizar o Power BI para analisar melhor os seus dados e extrair essa riqueza que está escondida na sua conta de anúncios. Existe também uma possibilidade um pouco mais complexa, que é fazer com que o seu relatório se atualize automaticamente utilizando o Power BI. Porém, essa outra opção um pouco mais avançada envolve um pouco de programação, o trabalho em alguns ambientes para desenvolvedor, utilização de API. Então, nesse primeiro vídeo, nós não vamos aprofundar ainda nas atualizações automáticas, que é porque o vídeo é voltado para você que está iniciando no Power BI e quer agora tirar seus primeiros insights, começar a analisar as informações e mais para frente eu vou poder estar te ajudando a criar aí seus relatórios automatizados para que você tenha sempre essas informações na palma da mão, no seu computador, no seu telefone, sem que você tenha que estar criando relatórios como este novamente. Então, o primeiro detalhe que eu quero que você observe é o seguinte: nós temos aqui o ambiente do gerenciador de anúncios e algumas colunas padrão estão sendo exibidas. Essas colunas aqui são resultados, alcance, impressões, o custo por resultado, valor gasto e o término da campanha, se há um término programado ou não. Bom, essas aqui não necessariamente são as informações que a gente quer analisar. Essas aqui são as informações padrão fornecidas pelo Facebook. Tá? O que nós vamos fazer é clicar agora nesse sinal de mais e personalizar as colunas. Aqui nós vamos inserir todas as colunas, todos os itens que deverão ser analisados. É aqui que o dashboard vai apresentar algumas diferenças do meu negócio para o seu negócio. Tá? Eu vou selecionar aqui algumas informações que são relevantes para o nosso negócio. Não significa que as informações vão ser as mesmas que o seu negócio precisa analisar. Tá? As métricas elas podem variar de acordo com a forma como você opera hoje. Tá? E aqui, então, eu vou selecionar algumas informações que são
valiosas para a gente. Olha, o custo por clique no link nós vamos analisar. A taxa de clique no link, ou seja, o CTR, também vamos analisar. Vamos analisar também o total de compras, que a gente pode marcar aqui. Bom, essas são as informações que nós vamos trabalhar nesse primeiro exemplo, tá? São informações simples, poucas informações para não te confundir, para que a gente consiga fazer um relatório aí bem rápido e prático, tá? E que você consiga dar seus primeiros passos com clareza. Eu vou aplicar essas informações. Note que aparece aqui agora nós temos o custo por clique, os nossos CTRs, as compras. Lembrando que essas compras aí, no nosso caso, por exemplo, depois de um tempo, teve aquela atualização do iOS 14, tá? E nós passamos um tempo sem rastrear corretamente as compras. Talvez isso tenha acontecido com você também, tá? Então essa aqui é a compra rastreada pelo próprio Facebook e nós vamos utilizar ela mesmo. Porém, atualmente, depois dessa atualização do iOS 14, nós estamos usando conversões personalizadas para rastrear as vendas que são feitas no nosso site. Apareceu aqui também compras no aplicativo, compras no site e offline e compras no Facebook. Eu vou clicar aqui em mais novamente, personalizar coluna. E aqui ao lado vou desmarcar essas opções. Olha, vou deixar só compras no site. Vou até desmarcar compras no site também e deixar aparecendo só a coluna compras. Existem algumas outras colunas aqui que também não são necessárias para o nosso relatório, que nós não vamos analisar do Power BI. Então, com o objetivo de aumentar a performance no nosso relatório, tá? De não mandar para o Power BI coisas desnecessárias, informações desnecessárias que vão atrapalhar o nosso trabalho lá, eu vou deixar de exibir essas colunas aqui, ó, estratégia de lance, orçamento, configuração de atribuição, e vou deixar somente informações referentes às campanhas, somente os números das campanhas. Então volto em personalizar coluna, nome do conjunto de anúncios não precisa, estratégia de lance, orçamento, edição mais recente, configuração de atribuição. Note aqui, resultados eu vou tirar também, porque nós vamos estar fazendo agora uma análise focada nas compras. Então, eu vou tirar essa opção aqui de resultados, classificação de qualidade, da taxa de engajamento, da taxa de conversão. E as demais informações eu vou deixar. Qual que é o objetivo aqui? É criar na sua tela, na tela do seu gerenciador de anúncios, a exibição aqui, uma exibição mais enxuta, mostrando somente as informações que interessam para o seu negócio. E note que eu não estou dizendo também que só essas informações aqui que interessam para o meu negócio. Essas aqui são apenas informações que nós vamos usar na criação deste exemplo específico. Mas é claro que no nosso dia a dia de trabalho, nós analisamos não só outras informações do Facebook, como também temos o hábito de cruzar informações de várias outras fontes. Nós vamos pegar informações do Facebook Ads, do Google Ads, do Google Analytics, do nosso próprio site, do meio de pagamento. A gente consegue pegar todas essas informações e cruzá-las no Power BI com o objetivo de criar relatórios extremamente precisos, profundos e que trazem informações valiosas. Informações essas que muitas vezes somente uma informação é capaz de aumentar exponencialmente os seus resultados. Aqui, ao exportar essas informações que nós vamos utilizar para a construção do relatório, tá? Nós vamos ter um arquivo no formato XLS do Excel. Eu já testei e quando a gente sobe o arquivo XLS nesse formato diretamente para o Power BI, muitas vezes vai ser exibida uma mensagem de erro. Por quê? Esse arquivo no formato XLS utiliza um formato antigo do Excel. O formato atual é o formato XLSX. O que nós vamos fazer? Eu vou clicar para abrir essa planilha.
Vou clicar em sim, para o Excel ler realmente o arquivo, tá? Coisa que não estava fazendo ainda. Esse arquivo eu vou clicar em habilitar edição e simplesmente vou salvá-lo com o formato mais novo, com o formato mais atual do Excel. Vou clicar em salvar como, no atalho F12, vou vir até a área de trabalho e vou salvar aqui essa pasta de trabalho com o nome de dados Facebook. O formato deve ser pasta de trabalho do Excel. Feito isso, o Excel vai salvar esse arquivo aqui no formato mais recente que vai poder ser lido pelo Power BI. Eu vou fechar essa informação aqui, fechar essa planilha. E aqui nós vamos criar um novo arquivo do Power BI. A partir de agora nós vamos passar a trabalhar dentro da ferramenta, tá? Dentro do Power BI propriamente dito. Caso você não tenha o Power BI, basta digitar no Google aí, Download Power BI, acessar o primeiro resultado e aqui você vai escolher a opção Microsoft Power BI Desktop, clicar em Download e ir clicando em avançar e confirmando até instalar o software no seu computador. O Power BI ele é 100% gratuito para uso no desktop. Você pode simplesmente baixar e começar a utilizar e começar a extrair informações valiosas a partir dos seus dados. Bom, eu vou minimizar aqui essa opção e vamos aqui no nosso documento em branco do Power BI, nós vamos clicar em obter dados a partir de uma pasta de trabalho do Excel. Então, o primeiro passo aqui no Power BI é selecionar os dados que você preparou lá no Facebook e exportou e trazê-los para dentro do Power BI. Ao fazer isso, o Power BI vai começar a fazer a leitura dos seus dados, vai exibir aqui o que tem neste local que você indicou. Aqui no caso nós temos a Sheet 1, que é a planilha 1. Eu vou marcá-la e vou clicar em transformar dados. Ao clicar em transformar dados, automaticamente vai ser aberto no Power BI esse editor do Power Query. O Power Query nada mais é do que um aplicativo que vai te ajudar a preparar os dados para serem utilizados na criação do relatório. Você vai utilizar o Power Query para fazer a adequação desses dados para posteriormente criar o relatório. Bom, aqui nós vamos começar excluindo algumas informações desnecessárias. Por exemplo, aqui o início dos relatórios. Vou clicar aqui em início dos relatórios, depois término dos relatórios. Todas as informações aí só dizem isso, olha, início 23/7/2019, término 1/4. Nós não vamos usar neste exemplo essas informações. Então eu vou vir aqui em página inicial, gerenciar colunas, remover colunas. O nome da campanha também eu vou remover, pois nós não vamos precisar dessa informação para o relatório. Aqui também orçamento do conjunto de anúncio. Tipo do orçamento de conjunto de anúncio. Eu posso ir segurando Ctrl e selecionando todas as colunas que eu julgar inúteis. São só essas, então venho em gerenciar colunas, remover colunas. O próximo passo aqui de forma rápida é fazer a adequação do tipo de dado presente em cada coluna. Note o seguinte, região foi reconhecida aqui com o título ABC, sendo do tipo ABC, ou seja, do tipo texto, e realmente é um texto. Alcance foi reconhecido como um número inteiro, representado por aqui por 1, 2, 3. Já nós temos aqui o valor gasto, que foi reconhecido como um número decimal, bem como o custo por clique. Olha, esse símbolo 1.2 significa número decimal e não está correto, tá? Tanto o valor gasto quanto o custo por clique, seleciono Ctrl, tá? Para selecionar as duas ao mesmo tempo, são colunas que contêm informações monetárias. Então nós vamos mudar aqui para o formato de moeda, para o tipo de dados que significa que é dinheiro, tá? Com essas colunas selecionadas, são apenas as duas, tá, que precisam dessa alteração, eu vou vir em página inicial, tipos de dados,
e vamos selecionar a opção número decimal fixo. Essa opção é correspondente àquele formato de moeda que tinha no Excel e traz informações referentes a dinheiro, tá? Então essas colunas vão ser editadas com 2 casas decimais para indicar que são valores financeiros. Caso o Power BI, neste caso o Power Query, tivesse reconhecido aqui, por exemplo, como texto, estivesse dessa forma, você precisaria clicar neste botão ou também aqui em tipos de dados, que dá na mesma, tá? E escolher o formato correto, neste caso aqui número inteiro. Então é sempre muito importante conferir se os formatos estão corretos. Eu vou clicar aqui para substituir atual. Para substituir essa etapa e colocar aqui novamente o alcance com o formato de número inteiro. Feita essa preparação dos dados dentro do Power Query, nós vamos clicar em fechar e aplicar. E em seguida esses dados vão direto para o nosso ambiente do Power BI. Aqui nós temos informações de alcance, de compras, custo por clique, taxa de cliques no link, impressões, região e valor gasto. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos calcular algumas informações básicas. Aqui nós temos o CTR de todas as campanhas, as compras de todas as campanhas. Nós vamos fazer alguns cálculos visando obter informações úteis. Por exemplo, qual que é o nosso custo por clique médio? Qual que é o nosso CTR médio? Essas são as primeiras informações que nós vamos calcular antes de irmos para a criação do relatório. Como que a gente faz um cálculo, tá? Cálculos desse tipo, como a média de uma coluna inteira, por exemplo, a soma de todas as informações de uma coluna, para fazer no Power BI, nós vamos utilizar o que é chamado de uma medida. Nós vamos criar uma nova medida, que é basicamente, você vai conseguir fazer um novo cálculo a partir de uma fórmula. Essa nova medida, por exemplo, vou clicar aqui, vai aparecer medida é igual. Esse é o ambiente para a criação da nova medida. Essa medida vai se chamar CPC médio, sem acento. Tudo que vem antes do sinal de igual, quando você estiver fazendo sua fórmula aqui no Power BI, e a título de curiosidade, o Power BI utiliza DAX, tá? Como fórmula, como diretório de fórmulas, é a linguagem que você vai utilizar, que você vai ir aprendendo para utilizar da melhor forma o Power BI. Então nós vamos escrever aqui CPC médio. Eu vou apertar Shift Enter para passar para a linha de baixo, para o nosso código ficar organizado. Eu poderia também continuar escrevendo na frente, mas aqui eu vou passar para a linha de baixo e vou invocar uma função chamada Average. Posso dar 2 cliques aqui em cima de Average. Aqui eu fechei sem querer a fórmula, tá? Mas Average, e vamos fazer a média. Lembrando que as fórmulas do Power BI estão em inglês, nós vamos fazer aqui a média da coluna chamada custo por clique no link, tá? Então eu posso selecionar aqui essa coluna. Então a fórmula fica CPC médio igual average, ou seja, a média do custo por clique no link. Feito isso, vai ser criada essa medida indicada por uma calculadora que tem aí a média de todos os valores daquela coluna de custo por clique. Eu vou inserir um cartão, que é uma das visualizações disponíveis no Power BI, marcado aqui pelos números 1, 2, 3. Esse cartão vai me permitir exibir o CPC médio. Olha. Eu vou pegar o CPC médio e solto aqui no cartão. Então nós temos um custo por clique médio de R$ 1,40. Vou clicar em uma área em branco, vir em modelagem de novo e nova medida. Nós vamos fazer o mesmo para achar a média do CTR. Vou chamar aqui de CTR médio, que é igual Shift Enter para organizar, para passar para a linha de baixo. E vamos escrever a fórmula Average. E a partir da Average vamos escolher a opção aqui CTR, que é a taxa de cliques no link.
Bom, com essa fórmula, CTR média igual average, ou seja, a média de taxa de cliques no link, nós vamos ter um resultado que vai ser este resultado esperado, CTR médio. Outro cálculo que nós vamos fazer é o total de compras. Para fazer o total de compras, nós vamos somar todas as compras que foram realizadas. As compras estão na coluna de mesmo nome, está nome compras. Eu vou criar essa nova medida chamada de total de compras, é igual Shift Enter. E vamos usar uma fórmula de soma, que é em inglês também sum, que é a fórmula de soma no Power BI. E nós vamos somar as compras. Eu vou descer com a setinha aqui do teclado até compras e com este item selecionado, eu posso apertar Tab, que automaticamente o Power BI já identifica que eu quero usar essa coluna, então eu fecho parênteses e aperto Enter. Essas informações nós vamos colocando dentro de cartões para que fique fácil de ser exibido. Então eu vou colocar aqui o total de compras. Ele vai mostrar aí que nessa conta, eu vou ver detalhes aqui para ver o que está acontecendo e tal. Ou tivemos um erro de cálculo. A função sum não pode trabalhar com recursos do tipo string. Vou deletar esse visual. Vamos vir aqui no total de compras. Dados do Facebook compras indica que nós estamos utilizando essa coluna, tá? Coluna compras. E para fazer a alteração, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou vir aqui em transformar dados, para a gente voltar lá para o Power Query, para nós identificarmos o problema que está gerando este erro de cálculo. Aqui em compras, note o seguinte, compras está sendo reconhecido aqui com formato misto, de tipo texto e número. Eu vou selecionar aqui apenas número inteiro. Em seguida eu vou fechar e aplicar. Como as nossas compras estavam sendo reconhecidas como texto também e não somente como número, nós tivemos um erro na hora de fazer a soma. Afinal, o Power BI estava tentando somar um texto, tá? Daí a necessidade de conferir direitinho se o conteúdo daquela coluna está sendo ou não reconhecido corretamente. Eu vou colocar aqui o total de compras. Dentro desse visual, nós temos aqui nessa conta de anúncios um total de 2.264 compras. Feito isso, eu posso calcular, por exemplo, o nosso CPA, que o CPA é o investimento total dividido pelo número de compras. Antes de calcular o CPA, eu vou vir em modelagem, nova medida, e vou criar aí uma medida chamada investimento total, que vai ser igual a uma soma, sum, de todos os valores gastos, com o objetivo de criar essa medida. Vou exibir um cartão também para que a gente consiga fazer a leitura. O investimento total nós temos aqui. E para finalizar essa parte desses cálculos, tá? Para você ver aí de forma bem rápida, bem simplificada, como fazer alguns cálculos importantes para as suas análises, nós vamos ir em modelagem, nova medida, e vamos criar aqui essa medida que vai chamar CPA, o custo por aquisição é igual ao investimento total dividido pelo total de compras. Quando a gente divide o investimento total pelo total de compras, nós também vamos ter aí um número que é o nosso CPA, ou seja, o custo por cada compra. Já temos aqui um CPA de R$ 71, e esses aqui são alguns valores calculados que são importantes para qualquer análise no Facebook Ads. Você sempre vai precisar controlar o seu CPC médio, o total de compras, o investimento, o CPA e vários outros itens que já estão presentes aqui nessa análise ao lado. Então é dessa forma que nós fazemos cálculos a princípio, tá? Vindo em modelagem, nova medida e fazendo
os cálculos necessários. Essas informações nós podemos também inserir em visuais. O que vamos fazer aqui agora é o seguinte: eu vou inserir um visual do tipo Tree Map, e esse Tree Map ele vai exibir algumas informações. As informações são o total de compras por região. Vamos ver se já reconhece corretamente. Olha, ele vai separar por região quantas compras tivemos em cada uma. Aqui, com esse gráfico, claramente nós conseguimos ver uma forte liderança nas vendas para os estados de Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além de outros também, Pará, Bahia e Rio de Janeiro, que concentram grande parte das vendas aqui. É uma visualização básica, provavelmente mais de 50% do total de vendas vem de apenas 7 estados, tá? Vem de apenas 7 estados. A partir dessa informação, nós já podemos guiar melhor a nossa decisão de investimento. Sabendo aqui que as compras estão concentradas nesses estados, vamos analisar também o investimento realizado em cada região. Como que a gente faz isso? Eu vou selecionar um gráfico de área aqui, vamos criar um gráfico de área, e eu vou escolher a opção investimento total e região. E nós temos aqui a distribuição do investimento total por região. Aqui a gente pode ver que o maior investimento foi feito no estado de São Paulo e Minas Gerais ficou em segundo lugar. Já na análise de vendas, nós temos mais vendas em Minas Gerais do que em São Paulo. Então a gente pode começar a tirar alguns insights, algumas reflexões sobre os nossos resultados a partir dessas informações. Aqui também nós temos várias outras informações que são relevantes. Por exemplo, nós temos aqui um CPA. O CPA foi colocado aqui como sendo um cartão. Com ele selecionado, eu vou selecionar esse outro visual de indicador. E nós podemos exibir dessa outra forma o CPA. Da mesma forma, olha, o CTR médio, eu posso trocar aqui para visualização de indicador. E você nota que o dashboard ele já começa a ganhar forma. Então, apenas com esses cálculos simples, com essa ferramenta bastante útil, você já consegue ir fazendo as suas análises. Você já consegue ir extraindo do grande volume de dados que você tem, informações que vão ser valiosas para o seu negócio. A partir daí, é um trabalho mesmo de estudo, de mineração de dados, de olhando os dados que você tem à mão, entendendo quais informações são úteis para você, para o seu cliente e começar a trazer essas informações para o relatório utilizando as visualizações. Então é um trabalho que a gente fez aqui bastante simples, mas muito útil. E quando você observa esse relatório, você já consegue ter na hora insights, informações apuradas sobre o seu negócio. Você deve estar notando aí também que aqui nós temos um relatório que está bastante cru, esse relatório não tem nenhuma formatação ainda, foi apenas para mostrar como você pode extrair as informações do Facebook e ir colocando essas informações em gráficos. E agora, você pode querer também alterar o seu relatório para deixar o seu relatório como este, um relatório com um visual mais aprimorado. Então eu vou deixar aqui no final desse vídeo um link para outro vídeo onde você vai ver como fazer o design ou layout para que seu relatório fique com um visual mais moderno e ao mesmo tempo entregue as informações que você precisa para tomar as melhores decisões do seu negócio. Outro detalhe é que pode ser também que não haja alguns visuais disponíveis ainda no seu Power BI. Por exemplo, esse aqui, olha. Esse visual é chamado de scroller. Se não tiver no seu, por exemplo, um visual como este, para você colocar rolando ali alguma informação, basta vir nesses 3 pontinhos e obter mais visuais. Ao clicar em obter mais visuais, você vai ser redirecionado para o ambiente da Microsoft, onde você pode baixar
para o seu software mais visuais que vão ajudar você na construção de relatórios melhores. Está bastando para isso fazer a busca pelo visual que você deseja. Bastava pesquisar scroll, que você selecionaria aqui o scroller para ter um visual exatamente igual esse. Então agora você vai para o próximo vídeo aprender a fazer o design para criar um relatório bacana. Deixa aí um comentário se você tiver alguma dúvida, que eu leio todos e respondo todos. Um abraço e até mais!